Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Vidente faz revelação surpreendente ao Palmeiras, e o alviverde se vê tomado por dúvidas e expectativas como há muito não acontecia. Imagine que, numa noite quente, sob o céu inquieto de São Paulo, um homem de olhar fixo afirmou: Abel Ferreira será testado no limite, mas a glória espera o Verdão. A manchete correu o clube como um sussurro poderoso: rivalidades, títulos, crises internas e o futuro do treinador estão todos no tabuleiro. Hoje o Palmeiras vive uma fase de contrastes. No Brasileirão de 2025, o time ocupa a posição de destaque, com 46 pontos em 21 jogos, 14 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, igualando ou superando marcas históricas do clube. A projeção da UFMG o coloca como segundo favorito ao título, com cerca de 31,3% de probabilidade, apenas atrás do Flamengo. Essas cifras acendem o alarme e alimentam a ambição, mas elas também criam pressão, exatamente o que o vidente parece ter antecipado. Quando se olha o elenco, não faltam estrelas. A contratação de Vitor Roque custou cerca de 154 milhões de reais ao clube, tornando-se a negociação mais cara da história do futebol brasileiro. Além dele, outros reforços ousados chegaram e a base continua produzindo. Se há esperança para o futuro, há também cobrança no presente. Sob o comando de Abel Ferreira, Palmeiras já colecionou conquistas e se vê, hoje, com expectativa renovada e desafios à vista. Abel é treinador mais longevo do clube em uma única passagem, já ultrapassou marcas de jogos e vitórias, mas, segundo o vidente, cuja revelação se espalhou pelos bastidores, este será um momento chave para seu legado. O vidente diz, em tom dramático, que algo inédito se aproxima, algo que colocará em xeque a estrutura do clube, as finanças, a pressão do torcedor e a serenidade do elenco. Essas palavras soam como aviso: nem tudo que reluz é vitória, nem todo apoio é absoluto. E para Abel, o representante máximo da comissão técnica, a previsão é dupla: triunfo em campo, turbulência fora dele. Dentro das quatro linhas, Palmeiras mostra poder ofensivo, boa manutenção da posse de bola, times adversários têm sofrido para conter as investidas de Vitor Roque, Flaco Lopes, apoio dos meias e recomposição defensiva liderada por Gomes. O time manda bem em casa, e o Allianz Parque se mantém forte, com taxa de ocupação média de quase 80% nos jogos como mandante no Brasileirão. Mas há fissuras, consistência fora de casa nem sempre foi garantida, lesões ameaçam peças-chave, e o desgaste físico cresce com calendário cheio. O cansaço, o desgaste mental e as expectativas por contrato e dinheiro pesam. O vidente, segundo quem ouviu, falou em noite sem dormir para Abel, em decisões que terão de ser tomadas quando o corpo clama por pausa. Além disso, grande parte do investimento do clube este ano, mais de 700 milhões de reais, trouxe convicção de que o Verdão investiu pesado para ganhar, mas também que, com tanto gasto, o fracasso será intolerável. O torcedor vibra com a possibilidade de conquistar a Libertadores, reencontrar o topo nacional, talvez até superar Flamengo ou Cruzeiro nesta disputa apertada. Mas o vidente alertou: quem constrói castelo com vento, verá seus muros ruírem ao primeiro sopro forte. As cobranças sobre Abel Ferreira só aumentam. Ainda que o clube tenha declarado total suporte à comissão técnica, dentro do vestiário ecoam vozes de críticos, de imprensa, de parte da torcida, que exigem estilo, resultados imediatos, vitórias convincentes. O vidente sugeriu que haverá um momento decisivo, um clássico ou jogo de mata-mata, no qual Abel terá de escolher, ousar tudo ou se proteger. O impacto dessa revelação reverberou no elenco. Jogadores experientes, capitães, líderes, passaram a se mostrar mais reflexivos nas entrevistas, conscientes de que jogam por mais que 3 pontos. O respaldo à técnica, à preparação física, à mentalidade de grupo se intensificou, mas também a tensão, pois o inverso seria devastador. Dirigentes do Palmeiras, ao que se apurou, não descartam que algumas decisões possam ter sido motivadas por advertências internas, renovação de contratos, eventual saída de peças caras, ajustes no estilo de jogo.
O vidente teria dito que haverá corte de excessos, não necessariamente de jogadores, mas de discursos, vaidades, expectativas infundadas. Enquanto isso, a torcida vive a montanha-russa. Muitos acreditam no título, outros já antecipam tropeços. Nas redes, multiplicam-se teorias sobre a revelação, há quem aceite como metáfora, quem veja como superstição, e quem repudia essa ideia de que forças externas influenciem o clube. Mas todos reconhecem, algo diferente paira no ar. As apostas agora se voltam para os próximos jogos, clássicos, confrontos diretos pela liderança, partidas decisivas da Libertadores, tudo será olhado com lupa. O que está em jogo não é só o desempenho imediato, mas a reputação de Abel, a sanidade do clube, a paciência do torcedor. No fim, a revelação do vidente pode não ser sobre previsões místicas, mas sobre evidências, pressão inevitável, cenário delicado, expectativa monumental. Se Abel fosse só mais um técnico, talvez fosse mais fácil. Mas ele é o Abel que virou lenda no Palmeiras, e agora, segundo aquele homem de olhar fixo, está para enfrentar o teste maior de sua história. E aí, tudo isso se concretizará ou permanecerá apenas no campo das crenças? Acreditar ou não, o fato é que Palmeiras está mais do que alerta, está em contagem regressiva. Olá torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! Entre vestiários silenciosos e bastidores em ebulição, a revelação do vidente continua ecoando nos corredores do Allianz Parque. Para alguns, tudo não passa de folclore do futebol brasileiro, mas, para outros, inclusive dentro do próprio clube, essa profecia virou um sinal de alerta. E não é apenas pela mística em si, mas pela forma como ela simboliza tudo que o Palmeiras representa hoje, um gigante entre a glória e o abismo, uma potência em busca de um destino que parece cada vez mais imprevisível. Abel Ferreira, com seu semblante firme e postura pragmática, evita comentar diretamente o assunto. Mas fontes internas revelam que o treinador está mais introspectivo. Conversas mais reservadas, planejamento mais detalhado, menos exposição. A revelação o atingiu de alguma forma, seja como superstição ou como metáfora da cobrança que paira como uma nuvem pesada. Para um treinador que já venceu quase tudo no clube, a sensação é de que ele agora está sendo chamado a vencer algo além das quatro linhas, a instabilidade emocional do ambiente que ajudou a construir. A diretoria, por sua vez, não nega nem confirma a influência das palavras do vidente, mas mudanças sutis começaram a ser percebidas. Reuniões mais frequentes, reforço da blindagem de atletas, redobrada atenção com redes sociais e imprensa. A palavra de ordem passou a ser controle. A sensação de que o menor erro pode gerar um efeito dominó passou a permear o cotidiano da academia de futebol. E isso, de alguma forma, também valida a previsão: o clube caminha em um campo minado. No campo, cada jogo passou a ter um peso simbólico. Não se trata mais de vencer ou perder apenas no placar, agora se fala em destino, em sinais e interpretações. Abel parece saber disso. O torcedor também. A vitória contra o Corinthians no derby recente, por exemplo, foi celebrada como um rompimento de energia negativa, enquanto um empate fora de casa contra o Fortaleza foi encarado como sinal de alerta, mesmo com o time mantendo desempenho competitivo. A lógica do futebol parece ter dado lugar a algo mais intangível. A comissão técnica também percebe o reflexo nos jogadores. Alguns atletas, mais supersticiosos, pediram alterações na rotina, trocaram números de camisa, mudaram ordem de entrada em campo, pediram bênçãos familiares ou consultas com psicólogos e pastores. Há quem critique, há quem ria, mas há quem respeite. O vestiário do Palmeiras vive hoje um clima que mistura religiosidade, fé, nervosismo e concentração, um caldo raro até mesmo em se tratando de futebol brasileiro. Nos bastidores, há uma leitura mais racional sendo construída. A revelação do vidente, ainda que envolta em mistério, escancarou o quanto o Palmeiras vive à beira de um colapso emocional. O clube que antes respirava confiança absoluta agora transita entre a soberba e a dúvida. E isso, na prática, mexe com decisões. Os gestores sabem que precisam entregar resultados, manter a estrutura equilibrada e evitar ruídos externos que podem desestabilizar a temporada.
O vidente, nesse sentido, tornou-se símbolo de tudo aquilo que o clube teme, mas não pode ignorar. A torcida, dividida entre o misticismo e o ceticismo, segue fiel, mas vigilante. O que antes era pura euforia com a chegada de Vitor Roque e outros reforços agora convive com desconfiança. Em grupos de WhatsApp, fóruns e redes sociais, o nome do vidente virou personagem. Alguns o veem como louco. Outros, como visionário. Mas ninguém, absolutamente ninguém, passou incólume a sua frase. Abel, que chegou como um desconhecido e virou ídolo, sabe que seu maior desafio não será apenas vencer o Brasileirão, a Libertadores ou mais uma Supercopa. Seu maior desafio será manter o equilíbrio de um elenco cercado de expectativas, de uma torcida que já viu o topo e não aceita nada abaixo disso, e de uma estrutura que se recusa a aceitar instabilidade, mesmo quando ela bate a porta disfarçada de profecia. No final das contas, talvez o vidente não tenha previsto o futuro. Talvez ele apenas tenha escancarado o presente. Um presente onde cada passo do Palmeiras é observado, julgado, decifrado como se fosse um sinal de algo maior. E isso, por si só, já mudou o curso da temporada. Resta saber se o Palmeiras de Abel vai transformar a previsão em motivação ou em maldição. Se vai usar a pressão como combustível ou como âncora. O relógio corre. Os jogos se acumulam. E a profecia, verdadeira ou não, já se tornou parte da história deste clube que, agora mais do que nunca, precisa escolher em qual destino acredita. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.